O poder das palavras. Tudo o que você precisa saber sobre as palavras que saem da sua boca. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21 diz: A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. As palavras são cheias de poder. Elas podem curar ou podem ferir. Podem ministrar morte ou podem ministrar vida. Podem incentivar ou podem desencorajar. Podem fortalecer ou podem derrubar. Pessoas se divorciam por causa das palavras. Famílias são destruídas por causa das palavras. Pessoas perdem empregos devido às palavras. A insegurança pode dominar a vida de uma pessoa devido às palavras que foram ditas para ela. Devido a esse grande poder das palavras, precisamos escolhê-las muito bem. Precisamos nos responsabilizar pelas palavras que proferimos. Porém, vale a pena salientar que ninguém poderá domar a sua língua sozinho. E para isso, precisamos da ajuda de Deus. Sem exceção alguma, todas as pessoas passarão por muitas tribulações e aflições em suas vidas. A grande tendência do ser humano é verbalizar os seus sentimentos. E, infelizmente, na maioria das vezes, o que sai de suas bocas é reclamação, murmuração e blasfêmia. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Alegria por passar por provações? Isso parece um pouco contraditório, mas é exatamente isso que acontece quando caminhamos em fé. As provações nos preparam para um próximo nível de nossa caminhada. Quando você está passando por provas, nada mais é que um processo de amadurecimento para receber algo que Deus está preparando para a sua vida. Existe um tesouro na provação. Quando enfrentamos lutas, provações e problemas, uma das primeiras coisas que precisamos fazer é profetizar: Deus, ajude-me a encontrar um tesouro nesta provação. Sempre existirá algo bom nos períodos de provações, e se encontrarmos com a ajuda de Deus, será uma glória. Nesses momentos de prova, precisamos aprender a dar graças pelo que Deus já tem feito em nossa vida, em vez de ficar falando de nossos problemas. Usamos como exemplo Davi, quando ele foi enfrentar Golias. Davi não ficou falando do que ele via, ou seja, da grandeza do gigante ou da sua armadura poderosa. Ele falava sobre todas as grandes coisas que Deus já havia operado através da vida dele. Ele disse: Eu já matei um leão, um urso, então quem é esse Golias? Lembrar das coisas que Deus já fez em nosso passado é uma grande forma de nos fortalecermos para encararmos nossos gigantes do presente. Você pode hoje estar enfrentando situações terríveis e o inimigo está tentando te convencer que não poderá suportar esse problema. Agora, se você refletir profundamente, concluirá que tiveram situações no seu passado que você venceu e continuou caminhando. E ainda, em sua palavra, Deus nos diz que não enfrentaremos problemas maiores do que podemos suportar, pois cada situação Ele proverá uma saída. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 diz: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Nunca diga: não tem saída, isso é demais para mim. O que você proclama através da sua boca poderá lhe trazer mais fraqueza dia após dia.
Aprenda a acreditar no que a palavra de Deus diz. E ao invés de proclamar derrota, proclame a palavra. Diga, conforme diz em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor nunca irá nos abandonar. Podemos passar por qualquer deserto com Jesus. Precisamos aprender a usar as palavras como aliadas e não como inimigas. Na grande maioria das vezes, falamos mais do que o inimigo está fazendo do que Deus está operando em nossa vida. Não precisamos falar de medo, mas precisamos falar de fé. As palavras são poderosas. Suas palavras podem liberar anjos para ajudá-lo, ou suas palavras poderão liberar o medo, trazendo ainda mais problemas para a sua vida. Precisamos liberar a nossa fé, e isso é feito pelas palavras que saem da nossa boca e da oração. Não podemos falar de fé e logo em seguida falar de medo. Uma palavra anula a outra. Podemos até falar do problema que estamos vivendo, porém não devemos falar dele sem que haja um propósito. Se você precisa falar com alguém sobre algum problema que está vivendo, fale, mas te aconselho. Não é nada sadio para a sua vida ficar falando de seus problemas por 24 horas. O que você precisa se atentar é com relação à forma que está falando de seus problemas. Quando falar do seu problema com outra pessoa, logo após terminar de falar dele, profetize que não se curvará a ele e que Deus está no controle de tudo. Peça a Deus sabedoria com relação ao que deve dizer e ao que não deve dizer. Peça a Deus sabedoria sempre, todos os dias. No livro de Tiago, capítulo 1, versículos de 5 a 8, diz: Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Sempre que passarmos por provações, precisamos olhar para o tesouro que se esconde por trás dela e sermos alegres, como diz a palavra. Agora, mesmo se fizermos algo errado e pedirmos perdão para Deus com um arrependimento autêntico, Ele nos perdoará e nos tirará dessa confusão. Porém, não significa que Deus não vai nos ensinar algo, mantendo-nos no problema por algum tempo para que aprendamos. O que não podemos fazer enquanto aguardamos o agir do Pai, como diz na passagem, é ter duplo ânimo. Fé e incredulidade não andam juntos. Oramos e profetizamos sobre a nossa vida na presença de nossos amigos cristãos. E logo em seguida, murmuramos e reclamamos com nossos amigos incrédulos. Isso é muito comum. Um grande exemplo da Bíblia que nos ensina como devemos agir no tempo de provação foi Jesus. Ele, no tempo de provação, falou muito pouco. No livro de Isaías, capítulo 53, versículos 6 e 7 diz: Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a boca. No livro de João, capítulo 14, versículo 30 diz: Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Jesus estava passando por muita pressão, muita responsabilidade e com as emoções à flor da pele, chegando até a suar sangue. Ele calou-se para não expor os seus sentimentos. Jesus estava numa batalha mental e emocional,
mas ele decidiu manter a sua boca fechada. O príncipe deste mundo era Satanás. Jesus decidiu não abrir a boca para não dar munição, entre aspas, ao inimigo. Às vezes entregamos e perdemos todas as bênçãos que Deus tem para nós, porque não fechamos a nossa boca. Quando estivermos numa provação e as emoções estiverem à flor da pele, precisamos nos retirar, conversar com nós mesmos e manter a boca fechada. Precisamos olhar e pedir a Deus a graça de falar coisas positivas, mesmo em meio às tribulações. Quando estiver muito difícil e você tenha que falar algo, peça a Deus que coloque as palavras em sua boca, para que saiam apenas palavras edificadoras e não coisas inúteis e sem sentido. Existe um ditado popular que diz que temos 2 ouvidos e apenas uma boca, para ouvirmos mais e falarmos menos. Isso é uma grande verdade. Se ficarmos calados para ouvir, aprenderemos muito mais do que ficar simplesmente falando sem parar. A sabedoria com as palavras é primordial para a nossa existência. Da nossa boca deveriam sair apenas palavras para edificar e encorajar. A sabedoria ao falar é tão importante que precisamos nos atentar até no que falamos para o nosso irmão com relação ao nosso testemunho de vida, ao que Deus tem operado em nós. Dependendo da forma que falarmos, poderemos deixar o próximo ainda pior, pois poderá soar gabação, por mais bem intencionados que estivermos. Precisamos de sabedoria. No livro de Provérbios, capítulo 27, versículos 1 e 2 diz: Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Quando fazemos algo de bom, não devemos deixar a mão direita saber o que a esquerda está fazendo. Tudo o que fazemos, absolutamente tudo, devemos fazer para o Senhor, e ainda devemos estar dispostos a fazer em segredo, a menos que seja conveniente alguém saber. Precisamos de sabedoria. Quantas coisas falamos para alguém para que ela nos olhe com admiração? Se aprendemos a manter as coisas entre nós e Deus, seremos muito abençoados, a não ser que Ele nos dê permissão para compartilhar. Precisamos criar intimidade com Deus, para que Ele confie a nós os seus segredos, para que Ele nos ensine quando é tempo de dizer as coisas e quando é tempo de não dizer. No livro de Tiago, capítulo 3, versículos de 5 a 10 diz: Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de uma vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos aos homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Os maiores problemas que saem de nossas bocas: murmuração, reclamação e palavras negativas. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29 diz: Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem.
Se falarmos palavras positivas, de fé, elas edificam. Se falarmos de medo e negatividade, isso irá nos derrubar e causará um efeito negativo sobre os outros. Em Provérbios 18:21 diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Em Êxodo 17:3 diz: mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? O povo israelita, na ocasião de sua saída do Egito em direção à terra prometida, é o maior exemplo do que não devemos fazer com a boca. Eles reclamavam de tudo e de todos. Nesta passagem, eles reclamavam para Moisés. Além de reclamarem, eles estavam culpando Moisés pela situação deles. É muito mais fácil culpar os outros do que assumir os próprios erros. Isto é muito comum no meio cristão. No livro de Êxodo acontece algo interessante. No capítulo 16, o povo de Israel estava morrendo de fome. E no capítulo 17, eles estavam morrendo de sede. Ou seja, nunca estavam satisfeitos com nada e sempre arrumavam uma razão para reclamar. Você conhece alguém assim? No livro de Números, capítulo 21, versículos 4 e 5 diz: partiram eles do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Percebemos que o povo israelita não precisava de milagres, mas sim de maturidade espiritual. É isso que acontece com muitos de nós na caminhada da fé. Se Deus não der um milagre e não tivermos maturidade espiritual, quando tivermos outro problema, teremos que ter outro milagre, e assim por diante. Agora, se tivermos maturidade, seremos sempre os mesmos, não importando as circunstâncias. E este é o objetivo de Deus em nossas vidas, pois Ele não quer bebês, mas sim pessoas maduras na fé. Se tivermos um coração ranzinza, não há milagre que baste. Vamos acabar reclamando até do milagre que recebemos. No livro de Números, capítulo 21, versículo 6 diz: então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Esse é o resultado que o povo israelita recebeu. Ou seja, murmurar, reclamar, resmungar, não apreciar os milagres de Deus, encontrar falhas nos outros, igual porta aberta para as serpentes, igual mordeduras, igual morte. Em Números 21:7 diz: o povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes no meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Precisaram aproximadamente 23 mil pessoas morrerem para o povo criar consciência do que estavam fazendo. Esta foi a consequência da sua reclamação. Deus não quer fiéis que murmurem e reclamem. Fiéis a Deus não fofocam, nem julgam, nem criticam. As palavras que saem de nossa boca têm o poder para impactar as nossas vidas, bem como das pessoas ao nosso redor. Em Provérbios 12:18 diz: o falador fere com golpes de espada, a língua dos sábios, porém, cura. Em Mateus 12:33 diz: considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Nesta passagem de Mateus, podemos observar uma conexão coração versus boca. O que estiver em nosso coração em abundância vai sair pela nossa boca.
Se tivermos meditando muito com relação a alguma coisa, vai sair pela nossa boca. No livro de Mateus, capítulo 12, versículos 34 a 37 diz: Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. É isso que acontece quando abrimos a nossa boca. Algo vai sair de lá, bom ou ruim, e dependendo do que seja, ficará difícil e complicado de consertar. Precisamos de sabedoria. Existem muitas conversações ociosas que servem apenas para preencher espaço. Dizemos muitas coisas estúpidas que não fazem bem a ninguém. E normalmente isso acontece quando estamos passando pelas provas, que servem, na verdade, para nosso amadurecimento. Agora, questões importantes para você nunca mais esquecer. Se puder, anote e cole num lugar bem visível na sua casa, como lembrete. Primeiro, pare de murmurar e reclamar. Segundo, sua boca existe por uma razão: glorificar a Deus e edificar os homens. 3. Pare de julgar, criticar e fofocar. Importante, cada pessoa faz o que bem entender e o que quiser da sua própria vida, e não devemos nos envolver com isso. Deus fala, não é da sua conta o que as pessoas estão fazendo. É diante de mim que elas vão cair e ficar no dia do julgamento. E você não deve se preocupar, isso não é da sua conta. 4. Ouça mais e fale menos. Você tem 2 ouvidos e apenas uma boca. 5. Peça sabedoria a Deus com relação às palavras que saem da sua boca. 6. Somente dê a sua opinião se alguém permitir, mas mesmo assim, que seja algo edificante e libertador. As pessoas querem liberdade para tomar as suas próprias decisões. As pessoas precisam de liberdade. 7. Evite conflitos, discussões, desuniões, desarmonias e discórdias. Normalmente tudo isso ocorre através de palavras mal colocadas. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Vamos nos unir como um corpo de Cristo forte, edificando uns aos outros, amando uns aos outros e renovando a nossa mente à luz da palavra de Deus, para nos tornarmos cristãos de referência, caminhando sempre em amor e fé. Senhor amado e misericordioso, venho orar por todos os meus irmãos e irmãs em Cristo neste dia. Tive muitos problemas em minha vida devido à minha língua. Sofri muito para me libertar deste mal, Senhor, para que as palavras que saíssem da minha boca fossem apenas palavras vindas diretamente de Ti. Existem muitos de seus filhos hoje, Pai, que sofrem desse mal. Dê sabedoria a todos eles, Senhor, e que hoje seja um recomeço na vida de cada um com relação às palavras pronunciadas. Que essa mensagem fale aos corações e que o corpo de Cristo seja coeso e forte, caminhando sempre em união, fé e amor. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.